E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, de vez em quando eu recebo essa pergunta aqui no consultório, e eu já vi essa pergunta às vezes na faculdade também, perguntando o que é útero infantil. Você sabe o que é útero infantil? Quais são as causas que trazem esse problema para a mulher? Quais são as repercussões? Então, o vídeo de hoje vai falar tudo sobre isso, o que é útero infantil, quais são as principais causas, por que isso ocorre e quais são as principais repercussões. E eu vou tentar falar um pouco de tratamento também, beleza? Então, puxa a vinheta e bora pro vídeo. Pessoal, esqueci de falar, mas se inscreve no canal aí se você gostar do vídeo e vamos falar um pouquinho sobre o útero infantil. Vamos lá. O que é o útero infantil? Nada mais é do que um útero chamado de útero hipoplásico, ou seja, o útero não desenvolveu normalmente ou teve alguns problemas para desenvolver. É o que a gente chama de útero infantil. Então, o útero infantil é um útero que fica muito pequenininho, às vezes muito próximo ali de 3 centímetros, 4 centímetros, fica bem pequenininho. Um útero normal tem 7, 8 centímetros de comprimento, né? Claro que ele tem uma altura e um volume, ali a gente calcula um volume, estima um volume do útero, mas basicamente são úteros muito pequenos ou chamados de hipoplásico. Existem basicamente 3 principais causas: as congênitas, ou seja, a paciente nasceu com um útero hipoplásico, ou seja, pequenininho. Tem as causas hormonais e as causas de menopausa ou falta de estímulo por muito tempo que não são hormonais, ou seja, a falta do hormônio também. Então, hormônios e falta de hormônios são os dois principais. Bom, por que chama útero infantil então? Por que as pessoas chamam ali leigamente de útero infantil o que a gente chama de útero hipoplásico? Porque se você for fazer um ultrassom numa criança que não teve a puberdade ainda, ou seja, não teve o efeito dos hormônios, as pacientes realmente têm um útero muito pequenininho, então parece realmente um útero durante a primeira infância, por isso que o nome fica assim. Bom, o congênito o que é, Luiz? Basicamente existem umas malformações chamadas de malformações müllerianas, onde o útero basicamente não se funde ou não se forma, ou forma-se um útero só, um dos lados, ou às vezes um útero que não desenvolveu também, não teve ação dos hormônios, ou seja, a paciente teve ali um atraso na primeira menstruação, às vezes nasce sem a camada interna do útero, chamada de endométrio, não responde aos hormônios para o crescimento. Então a paciente ou tem um atraso na menstruação, ou às vezes não vem a menstruação, que é o que a gente chama de agenesia do útero, ou hipoplasia severa do útero, chamada de síndrome de Rokitansky, síndrome de Mayer-Rokitansky-Krusker-Haus, ou seja, na parte congênita, na formação do útero, o útero não cresceu, ele fica muito pequenininho, e muitas vezes esse útero não é funcionante. Bom, às vezes a paciente atrasa a primeira menstruação e a primeira menstruação vem. E ela só vai descobrir que ela tem útero infantil, útero hipoplásico, ao longo da vida. E aí a gente entra na segunda principal causa, que é a parte hormonal. Então imagina uma paciente que está desenvolvendo a parte puberal dela, né? E ela começa ali, menstrua pela primeira vez, e ela menstrua com muita cólica a primeira vez que ela vai. Se a paciente levar ela no ginecologista, existe uma chance do ginecologista dar anticoncepcional para essa adolescente. E aí ela não tem tempo de desenvolver a puberdade de forma adequada, os primeiros anos da menstruação, o que faz com que ela bloqueie o ciclo menstrual dela ali no comecinho com pílula e o útero pare de crescer. Então o uso do hormônio cronicamente, principalmente iniciado ali muito próximo das primeiras menstruações, podem fazer com que o útero não se desenvolva. Basicamente é um músculo que ficou parado por muitos anos e ele causa uma hipoplasia. Não existe grandes problemas, se você parar a pílula, o útero tende a voltar normalmente ali para o tamanho normal, mas ela realmente vai passar um período muito grande para fazer com que o útero volte ali ao volume normal. Então, algumas pacientes, elas realmente têm o útero pequenininho, elas começam a tentar engravidar logo depois que elas pararam de tomar pílula e elas tomaram pílula por um período muito prolongado, o que aumentam 2 riscos principais. O primeiro é não conseguir engravidar, então pode ser sim uma causa de infertilidade e causa de abortamento de repetição. Às vezes a paciente tem alguns abortamentos no comecinho até o útero ter um desenvolvimento adequado para segurar uma gestação. Isso tipicamente ou de novo, voltando das malformações congênitas, né? Ela nasceu com aquele útero pequenininho, ou ela tomou hormônio por um período prolongado e logo depois ela parar o hormônio, ou seja, ela ficou sem sangrar por muitos anos e ela vai tentar engravidar logo em seguida. Muitas vezes ela tem problema. O que é a nossa segunda causa, que é o bloqueio hormonal por muitos anos. Pacientes que tomam por muitos anos, você vai acompanhar o ultrassom da paciente, o ultrassom é pequenininho ali, ele é meio hipoplásico, e algumas vezes vem até no laudo ali, o útero infantil, que é uma coisa que a gente não usa muito mais nos laudos, a gente realmente mede o volume e deixa o ginecologista conversar com as pacientes.
A terceira causa principal é a menopausa ou a ausência de sangramento por muito período, por muitos anos. Então, eu tive um caso super interessante de uma paciente que entrou teve falência ovariana precoce. E olha que caso muito interessante, acho que vai dar para entender esse terceiro item aqui. A paciente, ela basicamente, ela teve uma filha, muito jovem, acho que aos 16 anos, se não me engano, aos 17 anos, e ela teve falência ovariana aos 30 anos de idade. E ela queria ter um segundo filho aos 40 e poucos anos, ou seja, 10 anos, ela ficou sem menstruar por 10 anos, sem menstruar nenhuma, ela teve uma menopausa, e aí depois ela veio querer engravidar. E ela já tinha os embriões bons, ela usou ali o tratamento com óvulo doado, e a gente dava hormônio para o útero dela voltar a funcionar. O útero dela não voltou a funcionar, a gente passou quase 8 meses, um ano, tentando fazer o útero dela funcionar. E o útero não funcionou. Ou seja, o que aconteceu? Ela parou 10 anos de menstruar, o útero é como se ele atrofiasse, ele tem uma hipoplasia, ele fica hipoplásico e ela não volta a menstruar de forma adequada. Ou seja, a falta do hormônio por falência ovariana faz com que o útero seja pequenininho. Isso quer dizer, Luiz, se você fizer um ultrassom ali nas pacientes na menopausa, por muitos anos de menopausa, o útero vai estar pequenininho? Provavelmente vai estar pequeno sim. Ainda mais se a paciente não tiver nenhum mioma, não tiver nenhuma doença que possa aumentar o volume dela, ela vai ter um útero pequeno. E isso é normal na terceira idade, na terceira faixa de idade ali que a gente acompanha. Tá bom? As repercussões eu já falei, as principais repercussões são abortamentos e infertilidade. E uma terceira coisa que pode acontecer é muita cólica quando a paciente volta a menstruar. Então, se você dá um hormônio para ela, como o útero é um músculo, como se você nunca fizesse exercício físico, você volta a fazer exercício físico, você pode ter muita dor. E o útero é igual, né? Cada vez que ele vai contrair ele para menstruar, a paciente vai ter muita cólica, muita dor, tá bom? E tratamentos. Bom, os tratamentos do útero hipoplásico é realmente fazer o útero funcionar. Ter uma certeza de que o útero já funcionou alguma vez. Se a paciente às vezes entra em amenorreia e para de funcionar, você dá hormônio para ela, né? Você dá o estrogênio para ela e a progesterona e muitas vezes o útero volta a funcionar. Agora, essa é uma prova chamada de prova de teste endometrial ou prova de estrogênio. Você dá o estrogênio para ela e o estrogênio volta a funcionar. Muitas vezes você vai precisar fazer isso alguns ciclos, né? Por pelo menos 6 a 8 a 10 ciclos para o endométrio voltar. Combinado? Pessoal, acho que tudo que eu tinha para falar de útero hipoplásico era isso. Na maioria das vezes ele volta normal, ainda nesses casos mais graves, congênitos, realmente não tem muito o que fazer. A gente acaba usando o útero de substituição, mas na maioria das vezes o estrogênio, devagarzinho, por um período prolongado, tem que ter um pouco de paciência. As pacientes às vezes têm cólicas, mas o útero volta no volume normal e você tem uma chance da paciente tem chance de engravidar, tá bom? E muitas vezes, assim, para terminar o vídeo, é só você não fazer nada, você tirar a pílula da paciente, não dar hormônio para ela, ela vai voltar, o ovário vai voltar a funcionar. Em um ano e meio, a paciente já vai ter volume normal ovariano e uterino, e a paciente pode engravidar. Então, fica a minha última dica aqui. Para as pacientes que tomam pílula a vida inteira e vão querer engravidar, às vezes um ano sem pílula pode fazer sentido, principalmente se o volume do útero for muito pequeno. Claro, muitas pacientes param a pílula e engravidam logo em seguida, então precisa conversar um pouquinho com a paciente ali, qual que é o volume, quanto tempo ela ficou sem pílula e se realmente ela tem um útero pequenininho e hipoplásico, talvez ela precise de um tempo antes de querer engravidar. Valeu, gente, pelo vídeo de hoje era isso. Não esquece dos nossos 3 Cs do canal, compartilha, comenta e curte nossos vídeos e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!